Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar mais um capítulo da decisão. Não a decisão lá na Arena Leão, não a decisão em campo, mas a decisão no TJDF Ceará, a decisão fora do campo. O TJDF Ceará mudou a sua decisão anterior e agora não mais anulou 4 partidas do Crato, o que permaneceria tudo como estava antes. O TJDF anulou todas as partidas do Crato e o próprio TJDF, diversamente do que dispõe o Regulamento Geral das Competições, já aplicou o WO, o que provocará, se mantida a decisão, uma reformulação na tabela de classificação desde a primeira fase de um campeonato já disputado, já conquistado dentro do campo. É sobre isso que falaremos aqui nesse vídeo de hoje. Não pude gravar o vídeo ainda ontem, também esclareço que não pude assistir a sessão ao vivo, porque segunda-feira geralmente é um dia muito corrido, é um dia muito atribulado. Estou em Barbacena, interior de Minas Gerais, então não pude gravar vídeo e nem assistir a sessão ao vivo, mas me inteirei e conversei com pessoas que estiveram presentes. Bom, meus amigos, em primeiro lugar, o que mais há de se lamentar como desportista, como torcedor do Fortaleza, assumido que sou, o que mais há de se lamentar é que todo desportista, seja ele de qual time for, ele espera uma conquista dentro do campo. Ele espera que dentro do campo se defina vencedor e vencido, se defina campeão e vice-campeão, se decida o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto colocado, qualquer colocação que for, que seja dentro do campo, que seja uma disputa justa ali dentro do campo. Agora, reverter fora do campo, depois de partidas disputadas e conquistadas, é algo que realmente não é de se comemorar como desportista, como pessoa que gosta do esporte, como uma coisa séria. Senão, iremos fazer papel, de fantoches, que vamos para a arquibancada, mas que depois alguém pode mudar o resultado de uma hora para outra. É isso que você, torcedor, espera? Sinceramente, eu acho que é muito preocupante o que se está fazendo. Já houve épocas pretéritas em que se fez o que quis, mas estaremos sempre aqui analisando, estaremos sempre escorados no direito de manifestação assegurado pela Constituição, dando a você, cidadão, o conhecimento de todas as questões, tá certo? E escorado no direito de manifestação, é realmente entristecedor analisar esse processo, o processo público que o é entristecedor, porque nós estamos diante de um processo que teve uma série de situações estranhas, uma série de situações que saltam aos olhos. Não há como negar que o processo foi ajuizado sem pagamento de custas, isso é um fato objetivo. E nem se argumente que se recolheu quando pôde, que não houve o recolhimento imediato porque era sexta-feira, 18 horas. O recolhimento das custas foi feito no domingo. No domingo. Quem recolhe no domingo prova de maneira inconteste que poderia recolher na sexta às 18 horas. E o CBJD é claríssimo, é de clareza solar. É necessário o pagamento das custas e não foi feito. É uma ilegalidade manifesta para começar de maneira objetiva. Mas não é só isso. O Maracanã, meus amigos, que é uma das equipes que tem aí o interesse na anulação do campeonato, o Maracanã, ele visa entrar na disputa das quartas de final. Ele está querendo uma reformulação da classificação para entrar nas quartas de final. Mas é curioso que o Maracanã, depois que terminou a primeira fase e quando ia iniciar as quartas de final, o Maracanã não fez nada. O Maracanã não manifestou qualquer interesse. Depois que houve o jogo Ceará e Iguatu, as coisas começaram a ganhar contornos diferentes. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Maracanã tinha que ter se insurgido quando houve a homologação da primeira fase, Logo após
ali aquela situação que veio à tona do Crato e o prazo era de 3 dias e não o fez. Não o fez. É nítido que há uma patente intempestividade. É absolutamente intempestivo. O que é isso? É fora do prazo. Existe uma máxima, um brocado, dormientibus non succurritius, o direito não socorre aos que dormem. Não tem nem como questionar se você o faz fora do prazo. Você, cidadão, tente ajuizar uma ação fora do prazo. Você não vai ter seus argumentos ouvidos, né? Então, como é que isso acaba sendo possível? E o Icasa, ele quer não ser rebaixado. Como é que se impacta nas fases seguintes? É patente a ilegitimidade também do Icasa. Mas não é só. Medida cautelar inominada, que é o que foi julgado, medida cautelar inominada se presta para preservar, para assegurar algum direito. E aí você conserva aquele direito e discute o direito em um remédio, em uma ação, em veículo próprio. No caso de exclusão de agremiação, isso é matéria objeto de inquérito e depois de denúncia, que a titularidade de denunciar é da Procuradoria do TJDF Ceará, tá certo? É da Procuradoria. E a Procuradoria não está pedindo isso. É curioso que se utilize um outro remédio que não é o adequado e que não seria a pessoa adequada para fazer, e o tribunal resolve fazer uma exclusão e uma reclassificação. Não tem sentido, a via eleita é absolutamente inadequada. Aqui eu falo sob ordem absolutamente técnica, a via é inadequada, medida cautelar inominada não se presta à exclusão de agremiação, a aplicação de WO não tem parâmetro nenhum na legislação desportiva, na jurisprudência desportiva que abrace esse intuito. Não faz qualquer sentido, meus amigos. E digo mais, o veículo próprio, segundo o CBJD, é um inquérito, e não isso aí, é um inquérito e uma denúncia, tá certo? E nesse inquérito que são colhidas provas, percebam que a medida cautelar inominada foi suspensa, né? Ela foi paralisada para aguardar o inquérito. E o que aconteceu no inquérito? Lá no inquérito, sob a relatoria do auditor Valdir Xavier, inclusive, né, sempre se manifesta de modo muito técnico, rendo aqui minhas homenagens ao auditor Valdir Xavier pela sua técnica, pela sua expertise aí no assunto, mas o relator fez toda uma apuração, o relator do inquérito, o auditor Valdir Xavier, fez toda uma apuração e chegou à conclusão de que, na realidade, nós temos pessoas físicas que cometeram ilicitudes e não a agremiação, porque a suposta manipulação de resultados prejudicou o próprio Crato, que o Crato apanhou de muito. O Crato, enquanto pessoa jurídica, quer apanhar? Não, alguém se utilizou do Crato para cometer ilegalidades, para cometer ilicitudes, e o próprio Crato foi prejudicado. Então tem que punir a pessoa física, que é uma pessoa física que já cometeu através do barbalho ilicitudes, e o TJDF Ceará teve a oportunidade de banir. E não baniu, pasmem, não baniu. A comissão tinha banido, o pleno resolveu não banir. Isso permitiu que ele continuasse. Quem tem que responder é a pessoa física. E foi isso que constou no inquérito, que indiciou apenas a figura de pessoas físicas e não a figura de pessoa jurídica. E aí, lá na denúncia, nós teremos a consequente punição a essas pessoas físicas específicas, mas se a pessoa jurídica não foi indiciada, ela não pode ser punida, tá certo? Já houve um inquérito, está em curso uma denúncia, e é muito claro, pela fala no julgamento anterior, de que se diz assim: mas o inquérito só denunciou pessoas físicas. Aqui nessa medida cautelar é a única maneira que a gente tem de punir o Crato. Mas como assim? Você já ouviu falar da diferença de juiz e de justiceiro? Juiz é aquele, né, que aplica o direito de maneira equidistante, de maneira imparcial, de maneira isonômica, que tenta analisar tecnicamente, né, e analisa de maneira equidistante, de maneira simétrica entre todos. Justiceiro é aquele que tenta fazer a sua justiça com as próprias mãos, a ferro e fogo, independente do que aconteça. Quando se diz, aqui é a única oportunidade que eu tenho, pouco importa se né? Aqui é a única oportunidade, lá não vai ter. Meu amigo, lá é o meio próprio, lá é o meio adequado. Se lá não vai redundar na punição, então você não pode arranjar outra coisa, né?
A gente está cheio nesse processo, como o doutor Eugênio Vasques, brilhante advogado da Federação Cearense de Futebol, como ele gosta de dizer, né? Tá cheio de puxadinho, tá cheio de... É um Frankenstein processual que está criando. Que é isso? E uma coisa que está morta e ressuscita, porque o inquérito não indiciou a pessoa jurídica. Lá é o meio próprio, lá é o meio correto. Aí o inquérito não indicia a pessoa jurídica, aí a gente tem um Lázaro processual, né? Ele é cheio dessas metáforas inteligentíssimas, né? Muito perspicaz que e aí você ressuscita, lá é o meio próprio, se não foi, se conforme, né? Existem meios próprios, né? Para de repente tentar rever, mas não querer fazer justiça com as próprias mãos, a justiça subjetiva, né? Que inclusive se diz, do lado da gravata, né? Se diz que vai ser baseado na íntima convicção. Não existe sistema da íntima convicção desde 88, exceto no Tribunal do Júri, tá na Constituição. Sistema da íntima convicção, ou seja, minha convicção íntima, só se aplica para Tribunal do Júri. Solamente, tá certo? Então, assim, para mim é constrangedor até ficar abordando essas questões, sabe? É com um constrangimento, mas enfim, eu também tenho o dever de me manifestar, o dever de expor minha opinião, muitas pessoas perguntam a minha opinião e como cidadão eu tenho esse direito de expor a minha opinião, tá certo? E, assim, só para falar mais uma coisa grave, que são muitas. Como o doutor Eugênio Vasques mais uma vez disse, você pega aqui, ó, você joga para cima e são tantas que você pega um calhamaço, um caderno de nulidades, a página que abrir, você escolhe uma e mata esse processo aí, porque assim, um absurdo esse processo. É uma excrescência jurídica, assim, é um completo absurdo. Bom, mas uma que eu mereço destacar aqui, que eu não posso deixar de destacar também. Se aplicou punição ao Crato com base em uma manipulação de resultados, né? Uma manipulação de resultados que o próprio Crato foi prejudicado com isso. Mas uma manipulação que foi objeto de inquérito. Os clubes não tiveram acesso ao inquérito. E aí, nessa medida cautelar, você julga com base do que está no inquérito que os clubes não tiveram acesso. Meus amigos, os clubes não puderam analisar. Eles participaram de um julgamento que... utilizaram uma apuração de um inquérito, né, que se utilizou a base do inquérito, manipulação ou não, que em momento nenhum fez parte, em momento nenhum teve investigação de manipulação, e você aplica isso como fundamento para adotar uma solução na medida cautelar e não no inquérito. Só que o inquérito os clubes não tiveram acesso, repito, os clubes não tiveram acesso ao inquérito, e aí houve o julgamento com base no inquérito que os clubes não tiveram acesso. No direito tem uma coisa básica que é contraditório, é você deixar as partes se manifestarem. Se as partes não tiveram nem acesso, quanto mais a possibilidade de manifestação. Aí a gente tem violação ao contraditório, a ampla defesa, é uma decisão surpresa e por aí vai, e são muitas as nulidades, tá certo? Para finalizar, existem vários precedentes de pessoas que acabam utilizando de pessoas jurídicas, prejudicando os clubes para a suposta manipulação de resultados. E em todos, tá certo? TJDF de Tocantins, o próprio STJD, analisando lá um caso do Rio de Janeiro, já se manifestou no sentido de que não é a pessoa jurídica que responde, as pessoas físicas que abusaram dos clubes, que todos são lesados, essas pessoas é que têm que ser punidas. Não tem essa previsão de punição à pessoa jurídica, porque ela mesma é prejudicada, né, quando isso acontece. Então é muito triste isso, num calendário apertado, estão querendo forçar aqui em refazer um campeonato cearense, quando a pessoa jurídica do Crato também foi prejudicada, quando só pessoas físicas foram indiciadas, quando nem se trouxe isso para a medida cautelar, que nem é o meio próprio, quando era intempestiva, quando faltou custas. Pelo amor de Deus, vamos tratar o futebol como coisa séria, como uma coisa que tenha respaldo, que seja disputada moralmente no campo, senão vocês vão acabar com o futebol. Mas não vai acabar porque tenho certeza que as instâncias superiores não permitirão que isso aconteça. Não é possível que permitam que isso aconteça, sabe? O meu grande conforto é o direito que socorre aqui os semifinalistas, não os semifinalistas, que socorre a sociedade, que socorre o desporto. Não se aceitará um descalabro desse e estaremos sempre acompanhando aqui e sempre nos manifestando, tá certo? Na qualidade de cidadão. Isso não pode. Isso não pode, isso tem que parar, isso tem que cessar, a gente não pode admitir. Mas eu queria também aqui deixar uma mensagem final.
Eu tenho percebido que tem pessoas que ficam aí, né, muitas vezes querendo desfazer o que acontece no campo, fora do campo, que são extremamente ofendidas, estão querendo desfazer o que acontece no campo, querendo levar para uma canetada, e ficam ofendidas. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, eu quero prestar minha solidariedade aqui, deu uma entrevista serena, de muito equilíbrio, trazendo o seu senso de justiça, que ele é um homem justo, e foi chamado de pequeno, e ainda foi acusado. Tome cuidado com as consequências. Eu digo também, tome cuidado também com as consequências. Tome cuidado, tá certo? Porque chamar um dirigente grande de pequeno não é atitude de gente grande, é atitude pequena. Aí sim, tá certo? Então, fica aqui também a nossa solidariedade ao presidente Marcelo Paes, que foi muito sincero, foi muito justo e foi muito sereno, tá certo? Não agrediu ninguém, não ofendeu ninguém, mas tem gente que anda ofendendo por aí, tá certo? Tem gente que anda ofendendo por aí e tem que ter cuidado também com as consequências, tá certo? Presidente, nossa solidariedade aí, tá certo? A sua equilibrada manifestação, tá bom? É isso, pessoal. Federação e Fortaleza, certamente, né? Semana passada, conversava com o Dr. Alex Santiago também, nosso querido vice-presidente, falava, né, um pouco sobre questões jurídicas e tomava conhecimento aí de fatos em relação a essas situações, e a gente já percebia que o cenário talvez fosse mais ou menos para esse lado, né? A gente lamenta, mas o TJDF esgota o seu ofício, e aí tem uma instância superior, né? Tem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que já cassou uma decisão do TJDF que quis suspender a Ferro e Fogo, depois da eliminação de um dos times da capital, né? Houve a suspensão do campeonato. Podia suspender antes, mas só eliminou depois, só suspendeu depois, né? Só suspendeu depois, e o TJDF acabou suspendendo aí essa brincadeira, né? Acabou suspendendo isso aí, porque parar um campeonato no ano de Copa do Mundo é brincadeira um negócio desse, né? Vai arranjar data onde? É brincadeira um negócio desse, tá? Mas, enfim, teremos aí, né, que aguardar o desenrolar. O direito é muito claro ali, nesse caso em concreto, em específico. Então aguardemos aí para ver o que irá acontecer. O direito realmente esse nos socorre, tá bom? Era isso, meus amigos. Fica aqui o nosso forte abraço e estaremos aí sempre que necessário. Tamo junto. Pra cima, Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita razão e com o lema da nossa Constituição.